Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de novembro de 2025. A refinaria de Volgogrado em chamas. E a OTAN ultrapassou a Rússia na produção de munições. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, é muito importante porque aqui você vê a verdade. Fake news aqui não são permitidas. E também eu quero pedir a vocês que deem um like, é muito importante, tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo. Aqueles que gostarem, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, vamos manter aquele nosso trato, né? O nosso acordo informal que eu faço. Eu falo o acordo, mas vi que muitos aceitaram o acordo, estão compartilhando, recomendando o canal, e aqueles que não estão também peço que se juntem a nós aí por um tempo que puderem, o tempo que quiserem. Não quero dar trabalho a vocês também, mas estão muito ajudando o canal. Agradeço a quem está compartilhando. Muito obrigado. E façam comentários, são sempre muito bem-vindos. Gosto de ver e ler e responder os comentários de vocês. Respondo na medida do possível, mas leio todos, né? Muito obrigado. Bom, a refinaria de petróleo de Volgogrado, na Rússia, está em chamas, com explosões abalando diversas instalações do setor energético, e a Ucrânia confirmou de fato o ataque. Não é um ataque como disseram algumas fontes russas, que é um ataque de drones não identificados. Então, é muito claro, nesta guerra, só um país lança drones contra a Rússia, é a Ucrânia. Então, isso aí eu acho interessante esse pessoal, sabe? E então o exército ucraniano atacou agora na madrugada de ontem, no dia 6 de novembro, próximo passado, enquanto as explosões abalaram as diversas instalações de energia russas ali nessa região, né? O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia ele confirmou esse ataque, e também esse ataque foi filmado, esse ataque foi fotografado pelos moradores, apesar da proibição do ditador da Rússia, que as pessoas podem ser processadas e pegar alguns anos na prisão, mas eles gostam de ganhar uns trocos, eles vendem essas imagens e eles mandam. Até hoje não vi nenhuma notícia de alguém na Rússia que eles conseguiram prender por causa disso. É importante notar que a capacidade de refino de petróleo dessa refinaria é de 15,7 milhões de toneladas, né? Ou seja, 5,6% de todo o refino da rua. É uma gigante, né? Foram registradas explosões, mais de uma, não sei quantas, mais de uma, assim como explosões grandes, principais, né? E explosões secundárias em número muito maior. E muitos incêndios na área onde era esse alvo. Moradores locais relataram os danos, publicando fotos, vídeos nas redes sociais, documentando o trabalho da defesa na área da região, ou seja, no caso dos bombeiros, dos corpos de bombeiros. Embora foram vistos clarões ao longe, grande intensidade no céu e de drones na direção da refinaria de petróleo e colunas de fumaça que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Um prédio residencial e algumas casas foram danificadas no ataque, porque de fato alguns drones foram derrubados e os destroços caíram nessa região. E a população foi evacuada até por causa da fumaça tóxica. Um civil, um homem de 48 anos, morreu em consequência de estilhaços de um drone, né? Segundo uma reportagem de um blogueiro russo, né? que informou isso, né? Volgogrado está localizada a aproximadamente 354 quilômetros, vou falar aqui em milhas também, que esses dias me pediram, 220 milhas da fronteira leste da Ucrânia com a Rússia, e aproximadamente 500 quilômetros, ou seja, 310 milhas, do território controlado pela Ucrânia, ali perto de Kramatorsk, na região de Donetsk. Relatos surgem em meio a esse ataque generalizado de drones e segundo as informações locais, né? Esse ataque de drones, acho que hoje, enquanto vocês estiverem vendo esse vídeo, amanhã no máximo, eles vão dizer que é da Ucrânia, que não tem outro jeito. É uma refinaria, ela é operada pela Lukoil,
que abriu o processo de falência, ou pelo menos há boatos, se não abriu, vai abrir depois das últimas sanções americanas. É mais um duro golpe para a Lukoil. As instalações já tinham sido alvo de ataques ucranianos em pelo menos uma ocasião para interromper a produção, mas como eles voltaram a produzir, a Ucrânia não perdoou e atacou novamente. Não sei se eles estavam produzindo a toda a capacidade, talvez não, mas existe essa possibilidade e a Ucrânia foi lá e, vamos dizer um termo popular aqui, tacou fogo, né? Novamente. Né? E também na Crimeia ocupada, mais um depósito de petróleo russo foi atingido em Bitumne, perto de Simferopol, segundo as informações recebidas também. E que a Ucrânia já tem realizado rotineiramente ataques ali na região da Crimeia, da península da Crimeia, justamente para enfraquecer a Rússia nesse sentido. E é lógico, apesar de outros ataques que eu relatei ontem em um outro vídeo, para a questão de energia elétrica, né? Mas a produção de petróleo e gás continua e vai continuar sendo alvo de ataques da Ucrânia para tentar paralisar ao máximo essa fonte de financiamento da Rússia para a sua guerra na Ucrânia. Enquanto isso, uma informação que nos chegou muito importante, que a OTAN ultrapassou a Rússia na produção de munições. E, segundo as informações de Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, ele disse: já estamos revertendo e, de fato, revertemos a situação. Ele afirmou, o Mark Rutte, que a organização ultrapassou a Rússia na produção de munições e alertou que Moscou continuará sendo uma ameaça a longo prazo. Isso são as munições, né, para nosso entendimento comum, as munições usadas no teatro de operações pelas tropas, ou seja, de obuses, de morteiros, de fuzis, né, esse tipo de armamento. Né? E o secretário-geral ainda, Mark Rutte, disse que isso, ele falou isso onde? Em um fórum da indústria da OTAN, que aconteceu também na quinta-feira, ontem, dia 6, na cidade de Bucareste. Até recentemente a Rússia produzia mais munição que todos os membros da OTAN juntos, disse ele, observando que esta dinâmica agora se inverteu à medida que os aliados inauguram dezenas de novas linhas de produção e aceleram as entregas em todo o setor de defesa. E a minha avaliação agora é que isso é muito bom, porque eles estão entregando munição para teatro de operações para a Ucrânia, né, em quantidade necessária, e até o final do ano a munição que eles tinham que entregar já está entregue, ou seja, para garantir até o final do ano, e parece que agora eles vão entregar já para o primeiro trimestre do ano que vem a munição já para garantir o teatro de operações para a Ucrânia. Então eles já inverteram a situação, que a Rússia produzia mais, mas a Rússia também sofreu muito prejuízo e não está produzindo como deveria, tanto que, por exemplo, munições de obus, grande parte vem da Coreia do Norte. E então é isso. Ele enfatizou que também o aumento da produção, prazos de entrega estão mais rápidos e investimentos de longo prazo são essenciais e estão sendo feitos pela Aliança Atlântica. E que, na realidade, isso é uma competição estratégica prolongada. Agora é importante notar, né, que isso tem que ser duradouro, né, porque é uma guerra, essa guerra, já falei em outras vezes, é uma guerra contra a Ucrânia, mas é uma guerra contra a OTAN, contra a Europa, e se ela for decidida na Ucrânia, é melhor, porque se a Rússia ganhar, com certeza vai haver próximos países em uns anos que serão atacados pela Rússia. A Rússia é um país beligerante, né? Foi uma guerra não provocada pela Ucrânia, foi uma guerra provocada pela Rússia, e o exemplo mais óbvio da ameaça, né? Agora, eu acredito, né, que mesmo que a Rússia perca a guerra, ela vai tentar novamente infligir perdas, fazer uma guerra contra a Europa e contra a Ucrânia também, novamente. Então, o perigo representado pela Rússia não vai terminar com o fim da guerra na Ucrânia. Isso a Europa tem que ser consciente. Independente de apoio americano, se tiver ou não, a Europa acho que vai ter que começar a se virar como ela está se virando agora nesse aspecto de munições. Vai ter que anualmente produzir quantidade grande de munições, mesmo em tempo de paz, porque a Rússia continuará sendo força desestabilizadora na Europa e no mundo. Esse é o papel da Rússia, a não ser que a Rússia seja varrida do mapa como a Rússia é hoje, que mude o regime, tenha um regime que queira ser aliado, amigo do resto do mundo.
senão a Rússia vai continuar igual. Enquanto tiverem essa maldita cultura de KGB soviética, né? Essa de imperialismo, e eles tentam incutir isso nas crianças desde o início da sua tenra idade, quando vão para a escola, isso vai continuar. E não podemos esquecer que a Rússia não está sozinha nisso. Ela tem a sua aliada, a China, que bem ou mal, apesar de ela tem outros interesses com a Rússia. A Rússia hoje já virou uma colônia da China, né? Mas ela tem assim mesmo. A China vai continuar ajudando com alguma coisa, a Coreia do Norte, o Irã e outros estados autoritários também são ajudas que ninguém esperava que fossem acontecer. E então a Europa e outras partes do mundo que sabem que tem zonas de sensibilidade com a Rússia, para que a Rússia não possa nunca, numa hipótese de um confronto armado, levar a melhor. Não pode se dar a vitória, não pode se dar a superioridade militar para a Rússia, porque eles são autocratas, não são democratas, e são decisões feitas por um pequeno grupo, por um ditador, e seu pequeno grupo, não importa se eles estão levando o seu país à destruição na economia ou na humanidade. Então, a Europa tem que estar sempre preparada. Acho que é um grande tento eles começarem a produzir em maior quantidade munição para a Ucrânia e também para a Europa. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Vocês acabaram de ver a verdade dos fatos, o que de fato aconteceu. E quero também pedir àqueles que gostaram, deem um like, não esqueçam, inscrevam-se e também compartilhem, ajudem o canal. E peço que façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.